Agora eu vou ficar em pé para que a gente possa aprender sobre falar em público. Falar em público, como gesticular, como conversar, como cuidar o tom de voz, como analisar o que a nossa plateia está sentindo. Por que que tanta gente acha difícil falar em público, né? Não é uma coisa fácil. Tem várias pessoas que dizem assim: não consigo falar em público, isso não é para mim, não conseguem tentar, sentem aquele frio na barriga, a mão suando, a perninha tremendo. Então, olha só, não se preocupem. Isso pode acontecer, isso é natural, faz parte do início de qualquer pessoa que vai começar a falar em público, que vai ter que começar a fazer uma apresentação, ou às vezes até falar numa reunião, pode trazer essas emoções, né? Onde a gente sente um desconforto, uma dorzinha no estômago, e fala assim: ai meu Deus. Eu vou contar uma história para vocês que é muito engraçada, porque eu comecei a dar aula na pós-graduação sem antes ter tido muita experiência na graduação. Então, para mim, era algo muito novo, eu muito jovem, numa sala de aula com pessoas que estavam fazendo uma pós-graduação. Então, eu tive alunos de 40 anos, de 50 anos, de 60 anos, e eu lá com 26. E como que essas pessoas vão acreditar no que eu estou falando? Então, eram coisas que eu mesma estava criando como empecilhos, como barreiras, e que estavam me deixando realmente muito nervosa. A primeira aula que eu fui dar foi no estado do Pará, na cidade de Belém. E eu lembro que eu comecei a dar aula na sexta-feira muito nervosa. Eu sentia o meu corpo informando todas as emoções que estavam acontecendo, a perninha tremendo, a mão suada. E lá pelas tantas, e eu fiquei já aqui pensando, né, numa alternativa de responder caso surgissem algumas perguntas em relação ao meu tempo como professora. Não deu outra. Eu estava dando aula na sexta-feira, de repente um aluno ali no cantinho virou para mim e falou assim: professora, há quanto tempo a senhora dá aula? Aí eu falei assim: por quê? Ah, não falei não, né? Pensei: por que será que ele está perguntando isso agora? E eu falei, na hora, eu falei: vou precisar inventar alguma coisa aqui. E eu disse: 5 anos. Por quê? Ele falou: não, porque a perna da senhora está tremendo. Aí eu olhei, a minha perna fazia um balancinho assim, e eu falei: gente do céu, como que eu vou resolver isso agora? Aí eu falei para ele: não, isso é um jeitinho que eu tenho, às vezes ele treme um pouco, é um problema que eu tenho na perna. Aí, no sábado, ele olhava para mim, eu já estava mais relaxada, já estava mais tranquila, e vira e mexe, quando ele olhava para mim, eu tinha que balançar um pouquinho a perna para sustentar aquela criação que eu fiz na sexta-feira. Então, vejam, mãozinha suada, perninha tremendo, coração acelerado, é normal e pode acontecer. A gente vai adquirindo mais domínio com o passar do tempo. Então, tem pessoas que gostam de focar em algum lugar. Eu normalmente, eu tô aqui para ensinar o que eu uso como técnica e o que eu não uso, tá? Então, por exemplo, eu não tenho por hábito circular muito de um lado para o outro, porque eu não gosto dessa impressão da pessoa ter que estar sempre se acostumando, né? E com o meu jeito e tentando focar naquilo que eu estou dizendo e preocupada com o meu andar e tal. Então, são coisas que eu observo bastante. Eu tenho, por preferência e também por comportamento, ficar mais ou menos posicionada no mesmo lugar, e eu uso muito as mãos para gesticular, para mostrar, para orientar, para indicar. Tenho por hábito também, e talvez tenha sido uma técnica que eu tenha utilizado, eu normalmente foco em alguma pessoa, uma ou outra, 3 ou 4 pessoas que eu vejo que estão mais simpáticas, que estão mais receptivas. E a gente percebe isso no rosto, né? A gente vê aquela pessoa que está assim, e a gente vê aquela pessoa que está ali querendo aprender, né? Tá simpático, faz parte dela, é uma característica dela. Então, eu normalmente tendo a focar a minha atenção nessas pessoas, porque são pessoas que, quando a gente fala, ela vai concordar com a cabeça. Fala assim: vocês sabiam, que a diferença de emoções e sentimentos é tal coisa? Isso não é interessante? Aí a pessoa vai fazer assim: é, é isso mesmo, tal. Então, eu sempre foco em pessoas que eu vejo que são mais emotivas no sentido de manifestarem o que estão sentindo. Vira e mexe, eu pego também uma dessas pessoas, e quando a gente está em sala de aula, ou num curso, ou num treinamento, a gente consegue já saber o nome daquela pessoa. Ou eu mesma pergunto, falo assim: e aí? Eu falo assim: qual que é o seu nome? Isso, o seu. Ah, Fernanda. Eu digo assim: Fernanda, quando acontece isso, ou eu dou um exemplo.
Por exemplo, imaginem a Fernanda falando com fulano de tal, e aí acontece determinada coisa e ela precisa responder de uma hora. Então, eu vou pegando os nomes, chamo por nome, mas sempre essas pessoas que eu já identifiquei num primeiro momento, que elas estão mais receptivas ao evento e também à minha fala. Um cuidado que a gente pode ter, em especial para as mulheres, é não mexer muito no cabelo, né? Quando a gente mexe muito no cabelo, a gente também vai chamando a atenção para isso. É importante que a gente tenha cuidado com a vestimenta. Eu tenho preferência por vestimentas que ficam mais fechadas na área do pescoço. Uso também o cabelo preso e quando uso ele solto, eu tento me policiar para não passar muito a mão. Ideal, eu sempre deixo um lado do cabelo para trás ou os dois lados para trás. Tanto faz. As duas formas ficam bem quando a gente vai falar em público, ficam bem também para quem vai gravar vídeos ou dar treinamentos de modo online, certo? As mãos a gente usa de maneira estratégica para falar, pontuar, mostrar. Não tem problema a gente manter as mãos em funcionamento. Interessante a gente ter as mãos mais ou menos nessa altura aqui, então, essa é uma posição que fica adequada e fica agradável. As mãos muito para baixo pode parecer assim uma despreocupação, não é? Então, mão no bolso também não é interessante para falar. Tem pessoas que usam algum guia ou algum papel, isso também para se orientar na fala também pode ser usado, não tem problema nenhum, tá? Lembrem de cuidar com a dicção. Não tem problema de eventualmente a gente falar um tá ou um né? Que são formas da gente buscar essa confirmação, exatamente como eu fiz agora nesse exemplo. A gente não pode usar muito. Então, recapitulando, quais são as minhas dicas? O que eu utilizo quando eu vou falar em público? Eu não uso, então, muito movimento no palco, nem muito movimento em sala de aula. Eu tendo a ficar normalmente numa posição, procuro firmar os dois pés no chão, os braços, quando eu uso para gesticular, que não é um problema, não vejo como um problema, ele inclusive nos ajuda a sinalizar, a orientar, a mostrar ou de repente até chamar alguém para falar. Então, eu tenho mantido eles mais ou menos nessa posição, que eu acho que é uma posição adequada. Quando é muito caído, parece que a gente está relaxado, parece que a gente não consegue manter uma postura ideal, uma postura séria de quem está levando algum assunto importante para o público. Outra coisa importante para quem é mulher, não mexer muito no cabelo. Para homens, cuidar com os gestos também que fazem com as mãos e não colocarem a mão no bolso para falar, porque isso pode parecer um certo desinteresse com a plateia, tá bom? Então, espero que essas dicas tenham ajudado e a gente se encontra daqui a pouquinho no próximo módulo.